e já abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Hoje vamos começar a exposição desta carta e leremos Efésios 1, versículos 1 e 2. Essa introdução da carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1, versículos 1 e 2, mesmo assentados como estão, meus irmãos, eu convido a ler comigo esses dois versículos. Leamos todos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, estamos hoje, então, iniciando esta nova série, nessa carta tão importante para as nossas vidas. E, Senhor, suplicamos que o Senhor nos instrua com toda a exposição dela e a partir desta noite. Então, Pai, fala conosco, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Crianças, o desenho da noite é o seguinte, e tem duas coisas hoje para as crianças que só desenham e para as crianças que já escrevem um pouquinho, nós vamos fazer diferente. Então, crianças que vão desenhar, vocês vão desenhar uma cartinha de amor para os papais. Depois me mostra, eu quero ver como vai ficar. E as crianças que já escrevem, já estão aprendendo a escrever, vocês vão escrever um texto bem pequenininho, porque é uma declaração de amor aos papais. Vocês vão escrever alguma coisa bem pequenininha, bem pouquinho, para dizer que amam os papais, ok? Pode ser o clássico, te amo, papai, né? Ou te amo, mamãe. Tudo bem. Meus irmãos, na verdade, os desenhos eles começaram a surgir a partir de estudar o texto. E uma vez eu me deparei precisando corrigir o sermão, porque eu não sabia o que pedir para as crianças desenhar. Porque se eu não sei pedir para elas o que eu vou falar, alguma coisa que eu vou falar não está correta. E por que então eu pedi isso para as crianças, meus irmãos? Porque eu me lembrei que eu admiro muito quem domina a arte da síntese. Pessoas que conseguem escrever, por exemplo, manchetes jornalísticas, títulos de livros, ou frases de efeitos que dizem muito com poucas palavras. Isso é realmente uma arte. E Paulo tinha essa habilidade. Nós vamos ver que, ao iniciar esta carta, nesses dois primeiros versículos, com menos de 40 palavras, ele escreve um prefácio e uma saudação. E, meus irmãos, isso resume muita informação. E é isso que nós vamos ver nessa noite, esses dois aspectos. Mas a título de introdução, estamos começando essa série, e nos primeiros sermões a gente vai trazendo mais elementos, mas a gente precisa olhar um pouquinho para o contexto, e a igreja de Éfeso foi organizada por Paulo no final da sua segunda viagem missionária, Atos 18, Atos 19, 1. Então essa é uma igreja que Paulo conhece, ele foi o plantador. Ela vive num contexto de impiedade, de idolatria. Por exemplo, lá em Éfeso tinha a grande deusa Artemis, que era famosíssima e muito cultuada por aquele povo, e também de um certo pessimismo, porque, afinal de contas, eles eram subjugados e explorados pelos romanos, e todo esse combo gerava uma ausência de esperança ou desesperança. Esse é o contexto que precisa estar conosco ao ouvirmos toda essa série. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, capítulos 3, 1, 4, 1, 6, 20. Paulo vai mencionando essa informação. Essa carta é chamada por alguns estudiosos de a rainha das epístolas. Essa carta ela traz um conceito, 6 capítulos apenas, mas trazem muitos conceitos sólidos da nossa fé.
E veja, a gente precisa também perceber o contexto geral. Essa carta ela pode ser dividida em duas partes. Capítulos 1 a 3 é a verdade declarada e capítulos 4 a 6 a verdade aplicada. Ou, em outras palavras, a igreja e o plano de salvação de Deus, e depois a unidade e a pureza da igreja. Ou, como disse o comentarista Barclay, nos 3 primeiros capítulos, Cristo é um instrumento de Deus para a reconciliação, e nos outros capítulos, a igreja é um instrumento de Cristo para a reconciliação. A obra do Senhor e a ação da igreja, a vida da igreja, esse é o panorama geral de toda essa carta. Mas vamos então para o texto bíblico. O texto começa com um prefácio. O prefácio é um pequeno texto que fala sobre o autor e sobre os destinatários. Então vamos ver primeiro sobre o autor. O texto começa dizendo que é Paulo. Paulo está se auto-identificando. Talvez você olhe e fale assim, isso eu já leio há tanto tempo, eu sei que foi o apóstolo Paulo, mas, na verdade, existem críticas se esta carta teria sido escrita mesmo por Paulo ou não. E se esse conteúdo é original ou não, porque ele parece muito com a carta aos Colossenses. Porém, meus irmãos, eu não vou gastar tempo com isso, mas apenas para vocês saberem, porque nós entendemos que essas críticas elas são pontuais e são de alguns segmentos, mas nós entendemos sim que foi Paulo que escreveu esta carta e ele escreveu esse exato texto para aquele povo que estava em Éfeso. Em segundo lugar, ele diz que é apóstolo. Essa palavra literalmente é enviado. Enviado, quando essa palavra era usada, normalmente é alguém que é representante de outra pessoa, alguém que fala na autoridade de quem o enviou. E é claro que para o contexto paulino e para o Novo Testamento, nós estamos falando dos 12 apóstolos mais Paulo, só eles tinham isso e eu vou explicar um pouco mais depois. Mas Paulo é um enviado para alguma coisa, e aí então vem as qualificações desse apóstolo. Em primeiro lugar, ele e vá olhando as palavrinhas ali, porque são poucas. Não é? Ele é de Cristo, e eu estou no versículo 1. Ele é de Cristo. Essa é a qualificação de Paulo. A sua qualificação não vinha dele mesmo, não tem mérito nele. Nada do que vem dele, nada do que ele sabia, ou nada do que ele possuía, ou títulos, ou qualquer coisa, é que dá essa autoridade para ele. Ele é um apóstolo que pertence a Cristo, um servo de Cristo. E depois ele ainda completa que isso tudo está acontecendo assim, ele é um apóstolo dessa forma, pela soberana vontade de Deus. Ele é apóstolo simplesmente porque foi Deus que quis. Que curioso, né, meus irmãos? Paulo está aplicando a si mesmo o que ele tem que fazer, o que ele faz, e ele não fala de si, ele aponta para o Senhor. Mas ele fala também dos destinatários, e aqui também há uma crítica. Existem perspectivas diferentes na teologia sobre quem seriam os verdadeiros destinatários dessa carta. Por exemplo, há uma possibilidade de que esta carta, na verdade, ela teria sido escrita para todas as igrejas da Ásia, e Éfeso sendo o centro disso, não é? Mas, de qualquer forma, essa escrita foi destinada a quem? Aos santos. Meus irmãos, o que significa isso? Aos separados. Lembra da noção de santidade das Escrituras? É aquele que é separado, que é retirado para o uso de Deus. Tudo que Deus santifica é porque Ele quer para si, para o seu uso. Então, Paulo está falando aos separados que formavam aquela igreja, aos santos. Às vezes a gente tem alguma dificuldade com essa palavra por conta do romanismo, mas eu e você, separados que fomos do Senhor, da velha vida, nós somos santos. Nós não estamos falando de perfeição aqui, mas nós estamos falando de gente que é separada da vida caída para o uso do Senhor, e já fica a dica, não é?
Mas esses crentes ali, esses santos, eles também têm uma qualificação. Eles são fiéis, mas são fiéis em Cristo Jesus. A fidelidade, como Paulo também, tudo que ele tinha vindo do Senhor, aquele povo também, tudo que eles têm vem do Senhor. É uma fidelidade possível somente em Jesus, somente por conta do Messias, que tinha sido prometido, que veio, viveu nessa terra, morreu, venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. É esse que mantém o povo fiel. Cristo manda, Cristo separa, Cristo cuida. Paulo, em um versículo, fala tão somente de Cristo. É fantástico isso, meus irmãos. E eu fiquei lembrando também que a primeira cena de um filme, ou os primeiros capítulos, ou primeiros parágrafos do primeiro capítulo de um livro, costumam dar o tom do que vem pela frente, não é? Você começa a assistir ou ler, você já fica sabendo, é humor, é terror, é aventura, é drama, é um relato histórico, pela simples leitura ali do começo. E esse prefácio, meus irmãos, está falando do autor, de todo o conteúdo que a carta vai expor, e dos destinatários, para quem essa carta foi escrita, e eles que estavam ouvindo isso, ou quando eles receberam essa carta e ouviram, eles entenderam muito bem, porque para eles fazia muito sentido. Agora, meus irmãos, essa carta não ficou longe de nós, ao contrário, esse prefácio também se aplica a mim e a você, nesta noite. Agora, não se confunda, meus irmãos, com as sugestões do mundo. Percebeu que eu falei que Paulo serve a Cristo e o povo é fiel por conta de Cristo, e é só Cristo que tem importância? Nós não existimos para alcançarmos a alegria. Ou, para que você existe? Para ser feliz. Né? Uma coisa assim, ou para a sua autossatisfação, ou para você ser o centro do universo. Você não existe para isso, principalmente se você for do Senhor. A gente precisa entender o nosso papel neste mundo, para que a gente existe, e qual a razão então da nossa existência. Nós somos os apóstolos modernos de Jesus. Ele está indo, né? Aí ele está começando a falar coisa esquisita, né? Meus irmãos, nós não somos os apóstolos conforme algumas pessoas por aí se auto-intitulam, querendo ser iguais àqueles 12 homens e os apóstolos, que tiveram um papel especial para o início da igreja de Cristo. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que nós somos, no sentido amplo da palavra, nós somos enviados. E essa é a palavra, nós somos apóstolos de Cristo. Eu e você, a partir do momento que somos separados, tornados santos, agora nós somos enviados. Você não foi chamado para inércia, você não foi, como eu falei para o pessoal aqui, você não foi chamado para esquentar banco, principalmente mofar banco, porque tem em alguns lugares por aí gente que não faz nada mesmo, né? Graças a Deus isso não é para acontecer aqui, não acontece. Mas nesse sentido amplo, nós somos os representantes de Jesus, embaixadores dele, e por isso nós falamos em nome e na autoridade dele. Lembre-se, meus irmãos, da ordem de Jesus. Sermos suas testemunhas em todos os cantos, a todas as pessoas que o Senhor... falarmos isso a todas as pessoas, de tal forma que o Senhor seja glorificado. Aliás, fica o spoiler da conferência missionária. Nós vamos entender bem esse aspecto. Nós somos chamados, então, meus irmãos, para irmos e falarmos do Senhor e assim Deus ser glorificado. Essa é a nossa razão de ser. Você existe para isso.
qual é a pergunta, a resposta da nossa primeira pergunta do catecismo? O nosso fim supremo e principal é glorificarmos a Deus e desfrutá-lo para sempre. A gente responde isso no catecismo e esquece na prática. A gente existe para isso. Não é para ser bem, super bem... É porque, veja, as coisas boas acabam nos confundindo. Não é? As coisas boas que Deus nos dá, inclusive. Ser bem-sucedido na profissão é bênção? Claro que sim, mas você não existe para isso, primariamente. Ter um excelente casamento e uma família maravilhosa com muitos filhos, sim, isso é bênção, mas você não existe para isso. As coisas que eu estou falando, meus irmãos, ter um patrimônio invejável é interessante? Sim, mas você não existe para isso. Porque todas as coisas, mesmo sendo boas, elas são secundárias. A nossa razão de existir é ser apóstolos de Cristo, enviados pelo Senhor. E veja, não é por conta dos seus lindos olhos azuis, do seu lindo rostinho na televisão, não é isso. Nós somos isso porque o Senhor nos quis, o Senhor nos santificou, o Senhor nos trouxe para si. Qual foi a motivação do Senhor? Qual é a explicação para o Senhor querer a mim e querer a você? A explicação é super simples. Foi por conta do beneplácito, foi por conta do consentimento da sua vontade, ou em outras palavras mais simples, pela sua exclusiva e soberana vontade. Você, como eu gosto de dizer, outro dia me perguntaram, você é goiano, pastor? Eu falei, não, eu só gosto dessa frase mesmo. Você e eu não valemos um piqui ruído. Não valemos, agora vai para os mais velhos, uma cibalena vencida. Só os mais velhos vão entender, né? Você e eu não valemos nada. E o Senhor, mesmo assim, nos quis, nos alcançou, nos separou para si. Mas não é para ficar no parquinho de diversão gospel. Nós fomos chamados para sermos os seus enviados, os que vão em nome dEle. E vejam, meus irmãos, nós estamos começando esta carta hoje. Isso é só o prefácio. Se prepare. Mas vamos passar para o segundo versículo, a saudação. Paulo fala da obra da salvação e do autor dessa obra. E ele diz, graça e paz. Meus irmãos, graça e paz não é uma mera saudação de crentes presbiterianos quando ele está sem graça de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Ele quer se mostrar espiritual e fala, graça e paz, irmão. Em outros contextos é a paz do Senhor, irmão. Não é para isso. Isso não é uma mera saudação. Meus irmãos, eu quero que vocês percebam comigo a extensão dessas duas palavrinhas. Graça é a causa da obra de Deus. Graça é a extrema bondade de Deus. Graça, como se diz no contexto cristão, é o favor imerecido que Deus nos dá. É um favor que nós recebemos e não conquistamos, e porque sozinho nós não conseguiríamos algo da eternidade por conta própria. Nós não conseguiríamos ser santos por conta própria. Nós não seríamos salvos porque defunto não sai do caixão. E eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor, por sua graça, nos resgatou. Percebe essa palavra, meus irmãos? Como ela é? Como ela é grande. Então, quando nós mencionamos, é claro que não é pecado falar graça e paz, é uma bênção dizer isso, mas é importante que quando nós falamos ou ouvimos, lembrarmos que graça é tudo isso. É uma bondade que eu não merecia e que o Senhor derramou sobre a minha vida
e sobre a sua vida. Por isso que Paulo usa com tanta frequência essas palavrinhas. Mas ele usa uma outra palavrinha, paz. Paz é o resultado da obra do Senhor. A palavra no grego aqui é eirene, que é uma tradução da palavra hebraica shalom. Aí o crente gosta, né? Shalom. Quer ser mais espiritual, fala em hebraico. Shalom. O que é shalom? Porque vejam, meus irmãos, não se trata, quando o Senhor trata da paz sobre nós, não se trata de ausência de problemas depois na nossa vida, depois que fomos alcançados. Não se trata, eu te desejo a paz de Cristo, meu irmão, e a paz de Cristo por todo mundo, como se fosse acabar com todas as guerras humanas, como se fosse acabar, simplesmente mencionar isso, fosse acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, ou qualquer outro conflito entre povos. Essa paz, meus irmãos, ela não é aquela paz interior do pensamento religioso oriental, tipo Kung Fu Panda, paz interior. Ele fica repetindo, paz interior. Não, meus irmãos, não é isso. Essa paz, ela traduz um estado completo da relação harmônica agora entre nós e o nosso Deus. Essa paz significa que tudo vai bem na nossa vida, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, e porque nós estamos num serviço fiel a Ele. Porque agora eu me relaciono com o meu Senhor, eu tenho paz. Aliás, porque o Senhor pacificou essa relação, é que eu me relaciono com o Senhor. E quem é o autor dessa obra, da graça e da paz? Diz o texto, vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa graça e essa paz vem do Pai, daquele que a gente chama nosso Pai, o Pai nosso, e do Filho. Eles são os autores dessa obra, e é claro, meus irmãos, que isso é só uma introdução. Ao longo da carta, a gente vai perceber que Paulo vai incluir o Espírito Santo nessa obra, porque essa é uma obra da Trindade. Mas aqui ele está começando e ele está mostrando o enviador e o que foi enviado, o Pai e o Filho. A graça e a paz vêm do Pai, nosso Pai, e vem do nosso irmão mais velho. Essa graça e essa paz faz parte da aliança que o Deus Trino faz com o perdido, transformando em filho adorador pela adoção em Cristo. Esses são temas, talvez você fale falando, mas o pastor está exagerando, porque não está nada escrito aqui. Mas deixa eu te dizer, essa é uma introdução de tudo o que vai ser dito. E por trás dessas palavras estão esses conceitos. Por conta da graça e da paz do nosso Senhor, agora nós nos relacionamos com Ele. E essa é uma obra monergista, é um termo da teologia, que significa que é uma obra todinha, inteira, feita por Deus. O que eu estou dizendo é que essa obra não teve resposta sua, no sentido de, eu aceitei a Jesus. Você conhece alguém que disse explicitamente, eu rejeitei a Jesus? Eu entendi o meu pecado, eu entendi a obra da salvação e eu decidi rejeitar a Jesus. Você conhece alguém? Não. Porque ninguém que tem os olhos abertos nega a Cristo. Simples assim. E Deus faz essa obra toda, não porque tenha alguma condição ou algum mérito humano para Ele aplicar então a obra sobre as nossas vidas. A obra é toda dele. É engraçado, né, meus irmãos, quando é bem verdade que o que eu vou falar é uma demonstração explícita e evidente da queda.
o que eu vou dar o exemplo aqui. Criancinhas bem pequenininhas, quando são pegas fazendo algo errado, quando elas são pegas em flagrante. Já viu isso? Aí você entende o que é corrupção total do homem. Você fala assim para a criancinha, o que você fez? Nada. Ou então, e eu vi isso algumas vezes, né? O que você pegou? Nada. Porque por para trás das costas fica invisível o objeto na cabeça deles. Já viu isso? Que você pegou aquilo que não podia? Não. Ué, que consciência é essa que eles têm? Você bateu no seu... O outro irmão está esbugalhando de chorar. Ele está com alguma coisa na mão. Você viu a cena e você faz uma pergunta retórica apenas. Você bateu no seu irmão? Não. Não é assim? E por que eu lembrei disso? Porque essas respostas, na verdade, são tentativas de encobrir uma verdade explícita e de fugir do castigo que é certo. Por quê? Porque eles têm certeza do erro. Mesmo não sabendo explicar, mesmo não sabendo elaborar, eles têm certeza do erro. E certeza daquela voz. E ainda dizem, né, que... E eu falava isso. Eu sei tudo o que acontece, minha filha. Ainda usava esse apelo. Isso era falso, né? Mas, veja, meus irmãos, quando nós, infelizmente, pecamos, veja, pelo menos para os corações que não estão cauterizados pelo pecado, quando, infelizmente, nós pecamos, imediatamente surge o quê? A falta da paz. Porque vem à tona esse conflito entre o pecador e o Deus Santo. Vem à nossa mente que estamos em inconformidade com a palavra de Deus. Nós estamos inadequados diante de Deus quando pecamos. Ou pelo menos é isso para acontecer. Principalmente, meus irmãos, porque nós somos lembrados da nossa condição caída. E quando lembramos do pecado, da nossa condição caída, também lembramos do destino que está reservado a todo pecador, o inferno para todo sempre. Isso é o que acontece quando pecamos. Mas, pela graça, pela bondade de Deus, nós não iremos para aquele destino, porque nós fomos separados. E aí lembramos então que podemos ter e temos perdão pelos nossos pecados a partir da confissão de pecados, e é uma confissão alicerçada nos méritos de Cristo. E isso me traz de novo numa relação tranquila com o meu Senhor. Ou você não experimentou esse conflito ainda? É claro que, salvos como somos, esse conflito, de fato, ele foi eliminado, mas ainda vivemos nesse mundo caído, então estamos nessa questão do já e do ainda não, como preguei recentemente. Agora, um coração cauterizado pelo pecado, ele não percebe isso. Os não eleitos, com certeza, nunca perceberão esse conflito, e possivelmente os desviados também. Aqueles que a gente já viu, que já foram crentes, que já serviram ao Senhor, e que de repente viram uma chavinha. Não é assim? Eu tenho visto algumas coisas, conversado com algumas pessoas, e tem alguns casos aqui, ali, em 18, em 17 anos de ministério, que você fala, como é possível? Que chave é essa que virou? Num linguagem popular, a gente fala, surtou, porque o bicho era crente. Servia, cantava, pregava, era pastor, era isso, era obreiro, era missionário, isso aqui, e hoje está desviado. É bem verdade que existem duas possibilidades. Se for do Senhor mesmo, vai voltar, louvado seja o nome do Senhor,
Então, se você está com alguém em mente, continue orando por essa pessoa, continue falando do Senhor para ela. E se não for do Senhor, meus irmãos, era joio e a gente não sabia, e louvado seja o nome do Senhor. Não nos compete decidir o destino da pessoa, mas é só para a gente lembrar, meus irmãos, que esse conflito que é terrível. E um dos grandes erros neste mundo caído é justamente porque, veja, esse conflito interno contra Deus, ele incomoda. O ímpio sabe que ele está errado, e ele tenta aplacar isso de várias maneiras. E o mundo tenta dar solução para isso, e a solução para a miséria humana, seja moral, física e principalmente espiritual, a proposta do mundo é que se você melhorar o que está exterior ao homem, tudo vai dar certo. Basta melhorar as condições externas, que aí sim, aí o homem que eu digo a humanidade, obterá uma vida melhor. Ele vai ter uma vida plena. Basta conhecimento. Conhecimento liberta, aí vem aqueles memes. Se você tiver os seus duplo, triplo, pós-doc, aí sim você vai ser uma pessoa. E eu estou falando de coisas boas, mas que destinadas da forma errada. Ou saúde. Saúde é que interessa, o resto não interessa, isso só os velhos vão conhecer também. Rio, né? Porque saúde sim, se eu tiver saúde plena, o resto não interessa. É isso que importa, a minha vida está calcada nisso. Se eu tiver riqueza, aí sim, porque aí eu não tenho mais conta para pagar. Aliás, tem uns conceitos da autoajuda que se distingue os problemas, que é autonomia financeira, eu não me lembro exatamente, mas um é liberdade financeira, que é, eu tenho tanto dinheiro que nenhuma conta me pega mais, e a pessoa fala, um dia eu vou chegar a isso. Ou, se o sistema de governo for esse, aí sim, aí vai funcionar. Esse ou aquele outro. Ou, ainda, se for uma boa gestão pública, porque o Estado tem que fazer tudo, se ele fizer tudo direitinho, aí eu vou ser feliz. Aí as coisas vão dar certo. Meus irmãos, isso é um ledo engano. Tudo isso precisa, se isso acontecer, são coisas boas. Mas observe, por exemplo, a Europa, com a excelente qualidade de vida em todas essas áreas que eu disse, mas acompanhada de um grande vazio existencial, do esfriamento coletivo. A minha filha do meio tirou férias e teve o privilégio lá de visitar a Suíça, foi lá em Genebra, foi lá não sei aonde, aqueles lugares lindos, foi lá nas estátuas dos reformadores, não é? País que, literalmente aquela frase, aquele conceito é verdade, funciona igual um reloginho suíço, funciona que é uma beleza, sem igreja. A ética da reforma, do calvinismo, do cristianismo bíblico está lá impregnada, mas Cristo, não. A minha filha mais velha mora em Augsburg, na Alemanha. Eu não sabia o que tal, eu não lembrava que cidade era essa. Depois, quando ela foi para lá, eu falei, que cidade é essa mesmo? Parece que eu lembro dessa cidade. Internet. Augsburg, Alemanha. A cidade onde Lutero fez uma grande reunião com todo o povo daquela época lá e escreveram a Confissão de Fé Luterana. Foi de lá que surgiu, sem igreja. Mas funciona, a Alemanha funciona, que é uma beleza as coisas lá, né? A desesperança dos jovens na Escócia, terra do presbiterianismo. Lá a coisa funciona tão bem que o Estado é que às vezes tem que proporcionar o vício da pessoa, porque tudo lá, tudo vem do Estado, um Estado bom, que funciona tudo direitinho. Na Irlanda, os pebas, você vai entender essa frase, né? Os pebas da Irlanda, que chamam Naná, né, o apelido lá deles,
O grande problema do jovem rebelde da Irlanda é roubar moto ou bicicleta e tocar fogo. É destruir. Porque ele não precisa do dinheiro. O problema é que eles estão roubando moto de brasileiro agora, dos motoboys, dos manos. Aí eles estão apanhando. Mas esse é o problema do jovem lá. Não é para usar droga porque ele tem droga, não é para fazer outra coisa porque ele tem acesso, não é. É para tocar fogo. Esse é o grande peba da Irlanda. Devassidão na França. Acho que isso você já percebeu, não é mesmo? A França, terra onde nasceu o tal do Calvino e outros grandes reformadores passaram por lá. Por isso, meus irmãos, que não é de se estranhar a abertura das Olimpíadas da França. Eu não sei porque crente achou tão estranho, porque ali é isso. Cristo não está mais lá. Aquele é o pensamento que rege a terra, ali do iluminismo e tudo mais. Ou o aumento do índice de autoextermínio, porque não tem mais o que fazer, então. Não é? Ou o abuso das drogas lícitas e ilícitas. Ou para entorpecer o próprio ser. Ou o absoluto desprezo pelo Deus da Bíblia. Tudo isso nos lugares onde funciona tudo. Mas onde não funciona tudo, também acontece isso. Esse é o problema do conflito com Deus. É a desesperança. E ocorre, meus irmãos, que o verdadeiro problema por trás de tudo isso é esse estado de guerra do ser humano contra Deus, que tem a perspectiva do inferno para o destino para todo sempre. E esse problema só é descoberto depois da ação do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Daí, abordagens evangelísticas simplistas, tipo, Jesus te ama. O que vem depois disso? Ou, essa é uma das minhas prediletas das coisas que estão erradas. Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Depois a gente pode conversar sobre isso. Ou, dê uma chance para Jesus. Tem uma frase dessa daqui para Goiânia, no outdoor. Dê uma chance para Jesus. Porque não está falando do problema. É claro que o Senhor Jesus é a solução, mas não anuncia a verdade toda. E é por isso que produzem efeitos superficiais, como eu gosto de chamar, produzem amigos do Evangelho. O que são os amigos do Evangelho? Parece crente, se veste como crente, fala como crente, tem gíria de crente, gosta do mundo gospel e é ímpio. Porque não houve salvação. Ou então, ou quando não acontece nada, porque aí a pessoa ouve e não acontece nada, ela continua na impiedade, no pessimismo, na descrença e buscando solução no mundo. E então, qual é a solução, meus irmãos? A reconciliação com Deus, pela suprema vontade do Pai, que acontece pela graça. Entende a ordem agora das coisas? Por esse favor imerecido. E que uma vez experimentada essa graça sobre si, a gente tem a paz, que é a segurança de que agora eu sou do Senhor. E eu sou dele e nada me tira das mãos dele, porque a nossa relação foi pacificada pelo sangue do Cordeiro. De Cristo é essa obra. E isso, inclusive, é tão amplo que alcançam as relações com os próximos. Muda a vida da pessoa. Agora eu amo até o inimigo. Eu oro pelos que me perseguem. Eu abençoo pessoas. Eu me torno generoso com as finanças. Eu uso meus dons e talentos. Eu sou servo com alegria. Eu sirvo na igreja, eu sirvo fora da igreja. Eu abençoo o meu ambiente de trabalho, eu abençoo minha faculdade, eu abençoo meu colégio. Porque agora eu fui alcançado. E eu faço isso por quê? Porque eu me relaciono tranquilamente, perfeitamente, muito bem com o meu Senhor.
a graça e a paz. E essa obra, meus irmãos, é dele. Lembra do versículo? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Essa é a obra do Senhor. E isso, obviamente, é mediante a fé em Jesus. E a fé em Jesus que nós temos é um dom dado por Deus. Paulo vai falar isso no capítulo 2, versículo 8. E a fé em quem? Nesse que Paulo disse aqui no versículo 2. Jesus Cristo e Senhor. Ele é Cristo e Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa que Ele é o Redentor que foi prometido e veio. Por isso que a gente ama Jesus Cristo, o Redentor. E por isso que Jesus é Senhor. Aliás, Senhor, no caso de Cristo, não é um pronome de tratamento. Do que você chega e fala para mim, que é o caso da minha barba branca, ô pastor, o Senhor poderia fazer tal coisa? Não. Cristo é Senhor porque Ele governa o universo e tudo o que há no universo. Ele é o Senhor. E se Ele é Senhor, eu sou o quê? E você é o quê? Servo desse Senhor. Todos esses conceitos estão por trás dessas poucas palavras. E então, a partir da obra da graça, que me gera esse relacionamento de paz com o meu Senhor, resulta numa vida santa, uma vida separada. E aí eu sou conhecido, então, como um crente fiel, um crente contente em toda e qualquer situação, debaixo da vontade do Senhor, trabalhando para o Senhor e com uma santa expectativa da volta do meu Senhor. Essa é a obra do nosso Deus. Mas essa mensagem deve ser levada aos perdidos, aos que estão mortos nos seus delitos e pecados, e que necessitam ser o quê? Santificados, separados como nós fomos. Percebe a síntese aqui, meus irmãos? Salvo, contente, anunciador e esperançoso. É isso que nós somos. Pessoas alcançadas pela graça e pela paz. Jesus não é a síntese da salvação. Ele é a salvação em pessoa. Você deve dar razão da esperança que há em você neste mundo desesperançado. É você. De manhã eu falei, de manhã a gente é o distribuidor de pão, hoje eu vou repetir isso. Nós somos aqueles que levam a mensagem da esperança a esse mundo que dá soluções pecaminosas e por isso andam desesperançados. Como você entrou aqui essa noite? Porque nós precisamos estarmos cheios dessa esperança, porque fomos lembrados dessa obra que aconteceu por causa da graça do Senhor e que gerou esse relacionamento perfeito com Ele agora. E se você, por um acaso, é novo na fé, e você fala, pastor, eu não estudei, eu não conheço as histórias bíblicas, eu ainda estou aprendendo, eu estou desejoso, mas eu não sei falar de Jesus para as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, usa o versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Efésios. Usa o 2, vai. Você vai anunciar a obra de Jesus com um versículo, bastando conhecer esses conceitos que estão por trás dessas palavras. Ou seja, ninguém aqui mais, a partir de hoje, pode dizer, eu não sei falar de Jesus. Porque a partir de hoje você vai se tornar um mentiroso. Você pode falar dessa obra. Você foi alvo dessa obra, e essa obra agora é contada a outras pessoas. Eu não sei como contar, sem revelar, porque a glória do Senhor também. Mas um certo jovem do campo da adolescência, entrevistado para a pública profissão de fé e batismo, questionado mesmo. Você já passou por entrevista com o conselho, né? Você sabe como funciona, né? Um bando de homens te perguntando sobre a Bíblia. E esse jovem então diz, o Senhor mudou minha vida.
Por que eu lembrei dessa história? Nem está aqui. E aí eu me lembro de algo mais ou menos assim. A minha vida era sem esperança. Aí a gente fica olhando e fala: houve salvação nessa casa. Porque ele conheceu a graça e agora experimenta da paz. Essa é a obra da salvação. E se adolescente sabe dizer isso, adulto também sabe. E criança também sabe. Na EBF a gente viu várias testemunhas assim das crianças. Essa é a obra, meus irmãos. Isso deve nos alegrar. E eu termino por um acaso. Se por acaso tem alguém aqui nessa noite, quem sabe nos visitando, que nunca tinha ouvido falar disso, ou se você vem ouvindo e nessa noite fez sentido, você entendeu a sua terrível condição, que é real, mas você também entendeu a maravilhosa solução que está na obra de Jesus, que é uma obra graciosa para a sua vida. Se você entendeu, vem falar conosco depois do culto. Nós queremos te explicar mais, para que você também diga: eu tenho paz em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta introdução desta carta, Pai. Não são meras palavras, Senhor. São palavras que foram inspiradas o registro. E são palavras que, usadas pelo Espírito Santo, é poder de Deus para a salvação dos que creem. Também são palavras que animam aqueles que já são teus. São palavras que direcionam os nossos passos. Esse pequeno texto é a síntese da maravilhosa obra da salvação, feita por Cristo Jesus, por pura vontade dEle, sua graça, e por esse resultado maravilhoso, um relacionamento pacificado. Obrigado por isso, Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos